Queria agradecer, em nome do Francisco Chagas, esse convite da Bradila. Eu nasci na cidade de São Paulo. Para dizer a verdade, nasci no bairro do Brás. O bairro do Brás é o primeiro bairro da Zona Leste, para quem não mora aqui. Você sai da Praça da Sé, vem o Brás, e aí vai no caminho do Belém, hoje chega até o final da Zona Leste, que vai a Itaim Paulista, São Miguel, etc. Eu, quando tinha 7 anos de idade, um dia acordei com os olhos inchados. Na frente da minha casa tinha uma fábrica. O Brás era um bairro de italianos, basicamente. Eram italianos que fugiam da guerra na Europa, espanhóis e portugueses. Os italianos eram mais numerosos e mais barulhentos também. Então, eles dominavam a paisagem urbana. E tinha uma fábrica na frente da minha casa que a gente acordava de manhã, as casas eram muito pequenas, as famílias moravam em quartos, e as mães punham as crianças para fora de casa e elas iam jogar bola na porta da fábrica. Eu jogava bola o dia inteirinho. Eu não virei craque pela mais absoluta falta de talento, porque treino não faltou. E eu acordei com os olhos inchados, meu pai me levou no pediatra. Quando nós chegamos de volta do pediatra, paramos na porta de casa, a molecada parou o jogo imediatamente, correram todos para lá. Correram, eles queriam saber se era verdade que os médicos aplicavam umas injeções desse tamanho nas crianças. Quer dizer, eu nunca tinha ido ao pediatra, e nenhuma daquelas crianças tinha ido ao pediatra, a ponto de não saber se era verdade que davam a injeção do tamanho que eles imaginavam. E o Brás, sair da minha casa e for a pé até a Praça da Sé, ainda hoje, você leva 20 minutos andando. Então, nos anos 50, nós não dávamos saúde pública para ninguém no Brasil. As crianças não tinham acesso ao pediatra. Mesmo crianças que moravam coladas no marco zero da cidade de São Paulo, numa época em que o Brasil era um país basicamente rural, mais de 70% das pessoas moravam no campo. Então, dá para imaginar como era a saúde pública oferecida para quem morava nas regiões mais distantes. Simplesmente não havia. No Brás tinha um farmacêutico, até hoje eu lembro o nome dele, chamava Seu Dimas, que era o médico do bairro. As pessoas ficavam doentes e iam no Seu Dimas. E o Seu Dimas olhava, tirava a temperatura, media a pressão dos mais velhos, dava o remédio que as pessoas queriam comprar. Ele fazia uma clínica geral e gozava do maior respeito na comunidade. O Seu Dimas, quando passava na rua, a molecada, olha o Seu Dimas e tal, porque todas as mães falavam nele, todos falavam nele. Eu guardei essa imagem da farmácia, que foi a imagem que foi introjetada nessa época. É lógico que as coisas evoluíram, o Brasil cresceu, criou um sistema de saúde pública, o que não é pouco. Eu, quando vejo as pessoas dizendo, porque esse SUS, que o SUS é uma porcaria, eu não gosto que fale assim. Eu não gosto porque eu sei como era a nossa realidade antes da existência do SUS. Nós não temos nenhum sistema de saúde no mundo que dê saúde gratuita para mais de 100 milhões de pessoas. O sistema inglês é maravilhoso. Para 60 milhões. A Suécia é uma maravilha. A Escandinávia inteira tem 20 milhões. É o que nós temos aqui na Grande São Paulo. Agora, nós partimos de um sistema, e numa geração criamos um sistema que, partimos da ausência do sistema, em uma geração criamos um sistema que, bem ou mal, abrange mais de 200 milhões de habitantes. Cheios de problemas, cheios de deficiências, de mau emprego de dinheiro, de subfinanciamento, mas, enfim, hoje você não encontra uma criança no Brasil que não tenha sido vacinada. Nós temos o maior programa de vacinação gratuita do mundo. Temos o maior programa de transplantes de órgãos gratuitamente do mundo também. Nós temos áreas do SUS que funcionam muito bem. Se eu saio daqui sou atropelado, alguém liga para o resgate rapidamente vai me atender. E isso funciona bem em diversas cidades brasileiras. Nós temos um programa de saúde da família, que muitos de vocês devem conhecer, melhor do que eu até, que é um sistema elogiado no mundo todo. Infelizmente, não atinge ainda a população inteira, mas nós já atendemos mais da metade da população brasileira. Então, há áreas em que o SUS funciona muito bem.
E há outras áreas em que o SUS funciona, que é um desastre. E é esse desastre que é normalmente apresentado. Então, a imagem do SUS qual é? É um hospital, tem um pronto-socorro lotado de gente, doente jogado no chão, outro em cima da maca, outro está esperando há 4 horas. E aí a televisão vai lá e mostra essas imagens. Se você chegar naquela fila, muito provavelmente, mais da metade das pessoas que estão lá não precisavam estar. Poderiam ter sido medicadas nas unidades básicas de saúde. Só que como a unidade básica de saúde funciona com muita deficiência, eles vão para o pronto-socorro. Estou morrendo de dor de garganta. Eu chego lá, me marco uma consulta para daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, não. Eu corro para a porta do pronto-socorro. E como eu, muitos outros vão fazer a mesma coisa. Então, esse sistema tem que ser repensado. E era esse o ponto que eu queria chegar. Tem que ser repensado por quê? Por várias razões. Primeiro, tem que definir o seguinte: o que o sistema vai dar para todo mundo? Não pode ser essa coisa de saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é um absurdo dizer uma coisa dessas, porque você infantiliza o cidadão. Se você diz que o dever é do Estado, então não é meu. Eu posso beber, posso fumar, posso engordar 50 quilos, e aí na hora que eu tenho um ataque cardíaco, o dever é do Estado me tratar. E assim você tira a responsabilidade da saúde, é retirada do maior interessado nela, que é a própria pessoa. A saúde é uma obrigação do cidadão, antes de tudo, porque cada vez que ele fica doente, ele sobrecarrega a sociedade. Eu pego gente que diz assim, eu fumo, e daí? O pulmão é meu, o problema é meu, fumo quanto eu quiser. Não é bem verdade. E quando você tiver um câncer de pulmão, quando você tiver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tipo enfisema, quem é que vai parar de trabalhar para cuidar de você? É sua filha? É sua mulher? Como é que você vai... Quem é que vai te levar para o médico? Quem é que vai comprar os remédios? Você vai ser, vai ser um peso na sua família. Você vai empobrecer a sua família e você vai dar trabalho para as pessoas que você mais gosta. A responsabilidade da saúde é sua. Se você diz, eu não quero parar de fumar porque o problema é meu, não é seu só, é um problema dos seus familiares. E é um problema da sociedade que vai ter que pagar suas internações hospitalares, vai pagar os tratamentos mais caros a que você precisar ser submetido. Ou nós mudamos essa filosofia, ou não haverá dinheiro jamais no país suficiente para tratar a saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Os americanos gastam 17% do produto nacional bruto deles em saúde. 17% é aplicado em saúde. Só que o produto nacional bruto deles é de quase 18 trilhões de dólares. O que quer dizer que eles investem em saúde 3 trilhões de dólares. Desculpa. Fiz uma besteira agora, né? 300 bilhões, né? 17% de 17 trilhões, eles investem mais ou menos 300 bilhões de dólares em saúde. Cuba, país pequeno, medicina sofrível, ao contrário do que as pessoas falam, porque país pobre não pode ter sofisticação. Mas eles têm o básico, eles fazem o feijão com arroz ali, vacinam as crianças, tem um sistema de saúde que funciona relativamente bem para controlar os hipertensos, os diabéticos. Gastam, acho que é 1/100º do que os americanos gastam. A expectativa de vida em Cuba é de 78 anos, igualzinha à dos Estados Unidos. O que quer dizer que não é com dinheiro que a gente aumenta a expectativa de vida da população. Você pega os Estados Unidos hoje, tem 75% da população obesa, com excesso de peso. Isso tem um custo para a saúde absurdo. Absurdo. E nós estamos indo exatamente na esteira deles. A nossa população engorda a olhos vistos. Os mais velhos aqui lembram que era raro ter gente gorda no Brasil. Não era o que é hoje, de jeito nenhum. Eu lembro que no Brás tinha um gordo. Era o filho do dono da sorveteria. O gordo era conhecido como gordo, evidentemente, que todo mundo era magro. E toda vez que precisavam de sangue, iam lá no coitado do gordo. Tira o sangue dele, porque ele era gordo, forte, saudável e tal. Achavam que era...
era um obeso. Hoje você vai, nós estamos com o Brasil hoje com 52% da população acima do peso. 52%. Então, de um lado, você tem essa vida pouco saudável. Do outro lado, o que você tem? Uma população que envelhece. A faixa da população brasileira que mais cresce é aquela que está acima dos 60 anos de idade. Eu peguei o tempo ainda que você lia no jornal, sexagenário atropelado na Avenida São João. Lembra desse nome? Sexagenário? Quem usa essa palavra hoje? Usar porque poucos chegavam aos 60 anos. Um homem com 60 anos, uma mulher eram muito velhos nessa época. Hoje morre um parente com 70 e poucos anos, a gente diz que morreu moço. Porque a quantidade de gente que passa dos 80, gente que chega aos 90 anos ativa ainda. Felizmente que é assim. Mas isso tem um preço. Você vai viver muito, não pode viver mal, não pode correr risco de desenvolver as doenças da velhice. A medicina moderna deixou muito claro que envelhecimento não é igual a adoecimento. Essa coisa de dizer, não, minha mãe está com pressão alta, mas também já está com 60 anos. Como? 60 anos não quer dizer que ela tenha que ter pressão alta. Nós enfrentamos esse problema de diminuir o número de doentes, ou não vai haver dinheiro. Eu acho que aí entra o papel fundamental das farmácias. Por quê? Os números que me deram aqui é de que nós temos no Brasil mais ou menos 90 mil farmácias. Dessas 90 mil, umas 20 mil pertencem às grandes redes. E as grandes redes, com um custo muito mais alto, só se interessam por cidades maiores. São as pequenas farmácias que estão espalhadas pelo Brasil inteiro aí. Eu viajo muito a trabalho, para gravações, etc., ando muito pelo interior, a periferia da cidade. Qualquer canto que você vai, tem uma pequena farmácia lá. Como é que o sistema de saúde usa as farmácias até hoje? Usa para vender remédio. Fica lá a farmácia, está lá a prateleira, a pessoa chega, pede o remédio. É uma subutilização. Não há sentido numa coisa dessas. Porque o farmacêutico é a pessoa que está em contato com a comunidade. Ele vê que a senhora que vai lá, que compra insulina, metformina, depois sai do vizinho com um sorvete de chocolate na mão. Ele vê. Ele vê que a outra que está com a pressão alta, que toma hidroclorotiazida, comprou uma caixa de 20 ou 30 comprimidos, passaram-se 2, 3 meses, aí ela volta para comprar outra caixa. Ele sabe que ela não tem outra farmácia por perto, que ela ou comprou lá ou não comprou. Então, ela ficou 2, 3 meses sem tomar o remédio. Esse controle é que eu acho que é o controle que podia ser feito. Hoje, todas as farmácias têm um computadorzinho. Faz lá, faz as contas todas, a contabilidade, o controle do estoque, tudo. Seria facílimo fazer esse tipo de controle. Facílimo. Porque olha o que acontece na prática. Eu recebo um doente, meço a pressão. 16/10. Eu dou mais 20 minutos, deixo ele sentado, quietinho, vou lá, meço, 16/10. Está hipertenso, precisa de tratamento. Aí eu receito um remédio para ele. Sei lá, dou para ele captopril mais hidroclorotiazida. Muito bem. Explico, captopril, toma de 8 em 8 horas, hidroclorotiazida, é um comprimido de manhã. Ele vai embora. Ele vai embora e vai voltar quando? Não sei. Eu não sei, vai voltar. Se for serviço público, então pior, porque eu receito, não sei quando é que ele vai conseguir marcar outra consulta. Eu digo, marca daqui a 3 meses. O que vai acontecer com ele esses 3 meses? Ele vai tomar o remédio? Não sei se ele vai tomar. Vai tomar direito o remédio? Não vai fazer confusão? Eu também não sei. Se ele tiver qualquer dúvida, ele vai conseguir me achar no serviço público? Provavelmente não. Então, na verdade, eu resolvi o meu problema, porque eu receitei o remédio para ele, e ele é que vai enfrentar o problema da pressão dele. Muitas vezes, sem nenhum controle, ele fica tomando. Eu pego doentes que vêm com pressão alta, e eu digo, você está com pressão alta. Ele diz, mas eu estou tomando remédio. Está tomando há quanto tempo? Já há uns 2, 3 anos que eu tomo esse remédio. Mas você mede a pressão? Eu às vezes meço. Às vezes não, tem que medir toda hora, tem que controlar isso. Você não pode ficar tomando o remédio, porque ele pode não estar fazendo efeito. O fato de tomar o remédio não quer dizer que ele está agindo como a gente esperava que ele agisse. Quer dizer, esses controles todos, um médico não faz.
e nem tem condição de fazer, porque acaba aquele doente atender aquele doente, ele está atendendo outro, depois mais outro. No fim do dia, ele já não lembra mais o que ele receitou para cada um. É impossível. Nós somos péssimos em controlar a aderência ao tratamento. Olha, só para dar um exemplo. Você pega alguém que teve um infarto do miocárdio. Quem teve um infarto do miocárdio, a gente sabe que há pelo menos 3 drogas que aumentam a sobrevida e que reduzem o risco de ter um novo infarto, que são a aspirina, as estatinas e os beta-bloqueadores. Tem um estudo feito pela indústria farmacêutica mostrando que as estatinas, depois de um ano, são 20% os que ainda tomam, 80% abandonaram o tratamento. A aspirina vai a uns 30 e poucos por cento. E o beta-bloqueador também não chega a 20%. São estratégias que aumentam a sobrevida, que reduzem o risco de um novo infarto. Não pode ficar solto desse jeito. Você receita, a pessoa para de tomar sem saber o risco que ela está correndo na realidade. E aí, quanto vai custar para o sistema de saúde quando houver um outro ataque cardíaco ou um derrame cerebral? Quanto vai custar? Então, esse é o papel que eu acho que cabe ao farmacêutico, especialmente aos farmacêuticos das pequenas localidades. Ele pode controlar perfeitamente isso. A pessoa vai, mede a pressão, se não tem dinheiro para comprar um aparelho de pulso, que hoje custam baratos, né, esses medidores, ele pode controlar. Para ele é bom porque ele vai controlar, aquela pessoa vai tomar o remédio direito, vai vender o remédio. Para a indústria farmacêutica é ótimo, porque vai garantir a aderência ao tratamento. Para o sistema de saúde é muito bom, porque ele tomando a medicação, ele vai ter menos complicações. Agora, nós temos essa rede enorme de 70 mil farmácias espalhadas pelo Brasil inteiro e não usamos. Não usamos isso, não integramos ao sistema de saúde. Deixamos essas pessoas ficarem vendendo remédio só. Eles têm capacidade para fazer muito mais. Alguns têm experiência enorme, muitos anos nesse ramo, já viram efeitos colaterais de medicamentos que nem os médicos conhecem. O sistema de saúde teria que integrar essa população toda e dar as informações que são necessárias, preparar tecnicamente, explicar um pouco, dar aulas de farmacologia. Não é uma coisa difícil. Dá para fazer isso numa região, junta todo mundo num dia e vai lá e dá princípios básicos de farmacologia, de efeitos colaterais, de interação de drogas, coisas que vocês utilizam no dia a dia. Eu não tenho ideia de quantos remédios correspondem a 80%, 90% das vendas de vocês. Vocês sabem isso muito melhor do que eu. Mas não são muitos. Pelo menos esses teriam que ser mais conhecidos. E eu acho que o sistema de saúde podia fazer isso de um jeito muito barato. E de um jeito que tivesse um custo-benefício altíssimo, porque você prepara as pessoas e, com isso, você cria menos problemas de saúde. Porque os problemas de saúde que nós temos hoje, quais são? Olha, quando eu me formei na Faculdade de Medicina, acho que ninguém tinha nascido ainda aqui, os problemas de saúde pública brasileira, o que era? Esquistossomose, doença de Chagas, era malária. Esses eram os problemas que nós tínhamos. Eu nunca imaginei, naquela época, que um dia a principal medida de saúde pública, de medicina preventiva, fosse convencer as pessoas a andar. Se alguém me dissesse isso 40 anos atrás, eu ia dizer, você é louco, imagina, andar todo mundo anda. Hoje é a principal medida. O cálculo é que a vida sedentária hoje tem um impacto, venha a ter um impacto no sistema de saúde no século XXI, igual ao impacto causado pelo cigarro, que é uma grande tragédia. O impacto vai ser o mesmo. Por quê? Porque ninguém mais anda. Ninguém mais anda. Você levanta de manhã, toma banho, tá? Sai, desce, pega o carro, para na frente do escritório, ou entra na garagem do escritório, ou para na porta do trabalho, desce. Na hora de almoçar, vai num restaurante por quilo ali perto, volta, pega o carro à noite, vai para casa e senta no sofá. Nós passamos a vida assim. O que aconteceu com a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial? Até a Segunda Guerra Mundial, era fome para todo quanto é lado. Eram epidemias de fome pelo mundo inteiro.
A história da humanidade é a história da fome. Imagina os nossos antepassados na época das cavernas. Eu preciso almoçar. Tudo bem, vai caçar. Caça um bicho aí. Ou acha uma árvore que te dê frutos. Para você conseguir obter alimentos, você tinha que gastar energia. Correr atrás do animal na caça, ou então subir na árvore, depois pôr tudo nas costas, carregar, levar para a caverna para alimentar a família. Então, para você conseguir obter calorias, energia suficiente para a sobrevivência, tinha que gastá-las. Hoje, você está lá sentado no sofá, passa a mão no seu telefone celular, aperta, toca na tela, ele cai direto no Disque Pizza. Meia hora depois, chega na sua porta, 5.000 calorias ali. Pá. Esforço, zero. Você nem levanta para buscar, pede para o filho ir lá, vai lá, pega a pizza. Isso é novo, não existia. Quem descende aqui de europeus, sabe que na época da Segunda Guerra Mundial, tinha fome na França, na Alemanha, na Itália, fome na Inglaterra, fome na Europa desenvolvida. Hoje, com os avanços que houve na agricultura, a tecnologia agrícola e mais a tecnologia de conservação de alimentos, nós temos alimentos maravilhosos em quantidades grandes, acessíveis a grandes massas populacionais. Nunca houve isso. Quando eu era menino, a gente dizia que pobre, quando come frango, um dos dois está doente. Porque o frango era comida de gente que tinha dinheiro. Hoje você serve um moleque na favela, essa cena que eu já vi, a gente estava filmando uma favela em Recife, e o menino chegou da escola, nós estávamos fazendo a filmagem, ele chegou com fome, estava as panelas no fogo, ele falou, mãe, o que tem aí? Ele falou, tem frango, filho. Frango outra vez? E eu lembrei da minha infância. Falei, pô, frango era uma coisa de luxo, hoje é acessível à população toda. Essa fartura de alimentos se voltou contra nós, porque a gente começa a comer muito mais do que precisava comer. Porque não só os alimentos se tornaram mais baratos, mais acessíveis, como eles também, a culinária avançou muito, as técnicas de preparo. Hoje você liga a televisão à tarde e tem 10 cozinheiros ao mesmo tempo, explicando as receitas e tal, e as pessoas se interessando por isso. E isso de um lado. De outro lado, nós temos o quê? O conforto, como nunca existiu. Conforto o que é? É você ficar sentado e as coisas chegarem até você. Isso é que é o conforto. Porque nós não gostamos de nos movimentar. Nós gostamos de ficar quietos, parados, ali tranquilos, descansando. Não é? Esse é o drive evolutivo. Por quê? Porque animal nenhum desperdiça energia. Quantos daqui fazem exercício? Eu vou pegar um exercício reles mesmo, daqueles mais vagabundos, que é andar 40 minutos por dia, 5 vezes por semana. Levante a mão, por favor. Dê uma olhada, segure a mão no alto, por favor. Desculpa a vergonha que vocês estão passando aí, viu? 3 vezes, vai, vamos baratear um pouco. Tem mais 5, vai. Tem mais 5. Agora, quantos daqui têm parentes diabéticos? Levanta a mão, por favor. Dê uma olhada geral aí. E quantos têm parentes com pressão alta? Olha lá, olha, dê uma olhada. Quem está na frente, olha para trás, por favor. Parece aqueles programas de pastor evangélico. Quem quer aceitar Jesus? Né? Todo mundo. Essas são as 2 maiores epidemias do mundo moderno. A gente fala epidemia, pensa, tuberculose, AIDS. AIDS tem 800 mil HIV positivos no Brasil. Diabéticos são 12 milhões, numa incidência que não para de crescer. Pressão alta, aos 60 anos, metade dos homens e das mulheres são hipertensos. São doenças tão comuns, você encontra um amigo na rua, fala, como é que vai sua mãe? Minha mãe está ótima, aquele jeitinho dela, pressão alta, diabetes meio descompensado. Está ótima. Tua mãe, liga para casa, pode ter tido um derrame, você não está sabendo. A gente se acostuma com isso, né? Eu estou muito bem, tenho pressão alta, eu estou muito bem. Não está bem, não, você tem pressão alta. Isso é uma coisa séria. Você pega alguém que tem uma pressão alta 15/10.
está 20 quilos maior no peso. E vai ao médico, o médico dá remédio para ele, para baixar a pressão, e não diz para ele que ele tem que perder peso, que ele tem que andar, que se ele perder peso e andar, não vai precisar tomar remédio nenhum. Essas orientações tinham que ser recebidas e distribuídas. Eu acho que o papel de vocês é grande nessa hora. Porque vocês conhecem as pessoas muito mais. Essas pessoas vivem na comunidade, não vão vê-las uma vez na vida, que é o caso de muitas vezes o médico. Vai ver aquela vez nunca mais. Vocês estão em contato direto com a pessoa, estão vendo eles tomarem o remédio. Você pode dizer, olha, perde peso. Ele vai escutar, não vai ligar. Vai pensar nisso. Porque o farmacêutico impõe respeito na comunidade que ele vive. É uma figura respeitável na comunidade. E esse respeito vem de onde? Porque a pessoa que está ali distribuindo os remédios, que está fazendo esse contato direto, que deveria ser uma coisa obrigatória, que deveria fazer parte obrigatória do sistema de saúde. Porque enquanto nós ficamos com essa população que não anda, e não anda de jeito nenhum, e engorda, nós vamos criar problemas muito sérios. E essa intervenção tem que ser feita em todos os níveis. Ele tem que receber essa orientação do médico, da enfermagem, e tem que chegar no final, quando ele vai buscar o remédio na farmácia. Por que nós temos essa coisa de não andar, essa dificuldade? Se eu perguntasse aqui, quantas pessoas nós devemos ter aqui? Umas 500? Se eu perguntasse, exercício físico faz bem? Todos diriam que faz bem, todo mundo sabe. Por que todo mundo sabe e ninguém faz? Se todo mundo sabe, mas ninguém faz, só tem uma razão. Ninguém faz porque é um comportamento biológico. E que comportamento é esse? Atividade física é contra a natureza humana. Atividade física é contra a natureza de qualquer animal. Por isso que a coisa mais chata é você levar a criança no zoológico. Você para na porta do leão, ali na jaula do leão. Você quer que o leão se mexa, que o leão está lá parado, quieto. Aí você vai na girafa, a girafa não se mexe. Aí você vai na porta do gorila, o gorila vira de costas até para quem está olhando. Já viram uma onça dando um pique no zoológico? Não existe isso. Os animais gastam energia em 3 condições. Eles gastam energia atrás de comida, de sexo ou para fugir de predadores. Tendo essas 3 necessidades garantidas, o animal fica quieto. A onça caça um bezerro. O que ela faz com ele? Leva para cima da árvore e não sai de lá, fica deitado o dia inteiro. Enquanto tiver comida, ela não para. Ela não vai sair caçar outro, para quê? Enquanto ela tiver comida, ela vai ficar parada. Por quê? Porque sempre houve pouca comida para todos na Terra. E aí você não vai gastar energia. Você acha que o homem das cavernas ia lá, conseguia matar um porco do mato, levava para a caverna, e aí ele ia comer um pouquinho só para não criar barriga? Ele ia comer o máximo que ele pudesse, o máximo. E aí, depois que ele comesse o máximo, o que ele ia fazer? Exercício? Não, ele ia ficar quieto, para economizar energia, porque dava muito trabalho ir atrás de comida. E isso aconteceu durante milhões de anos, que nossa espécie tem 6 milhões, o homem tem 6 milhões, nós descemos das árvores nas florestas africanas há 6 milhões de anos. E durante esses 6 milhões de anos foi assim, fome, 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 fome o tempo inteiro. E aí sobravam vivos quem? Aqueles que comiam muito quando conseguiam comida e reservavam energia, para depois, nas fases que vinha o jejum, eles sobreviverem. Só que quando acabou o jejum, esses que continuam com a mesma fome do tempo das cavernas, mas eles passam o resto do tempo sentado. E aí conseguem comer muito. Por que a gente consegue comer 3 pratos de feijoada? Como é que a gente consegue comer isso? 3 pratos de feijoada, depois que você comeu o 3º prato, você passa mal. Você fala, ai meu Deus, exagerei, não devia ter comido esse prato. Mas como é que conseguiu comer o 3º prato? Conseguiu comer por uma razão simples. A mesma razão que o seu antepassado, lá, 800 mil anos atrás, comia meio porco, porque ele tinha que depois aguentar o jejum, só que agora o jejum não vem. Eu fiz uma série no Fantástico sobre obesidade. Faz tempo já, uns anos, 5, 6 anos, sei lá. Pode ser mais também. Então, quando faço essas séries, eu
eu tenho que estudar, né? Porque eu falo de assuntos variados, alguns dos quais eu estou desatualizado e tudo, aí preciso ler, estudar. Converso com colegas que trabalham na área para tentar definir bem o foco e entrevisto os participantes, os personagens que eu quero. Muito bem. Entrei nessa série, tinha um pouco aquela ideia antiga da obesidade. Eu tinha um professor de endocrinologia, que foi um dos maiores endocrinologistas brasileiros da época. Ele dizia o seguinte, ele vivia com problema de peso, ele engordava, de repente ele vinha magro, aí se passava um tempo sem vê-lo, ele estava gordo outra vez, depois vinha magro de novo. E ele dizia assim, olha, quando vocês encontrarem um paciente que diz que ele é gordo, mas que ele engorda só de olhar para a comida, que ele come pouco, mas engorda, é mentira. É mentira porque o gordo é preguiçoso e come muito. Eu falo isso por experiência pessoal. Essa era a ideia que a medicina fazia naquela época. Eu, depois dessa série, inverti esse raciocínio e dizer, não, o gordo não é gordo porque ele come muito. Ele come muito porque ele é gordo. E o magro não é magro também porque come pouco, não. Ele come pouco porque ele é magro. Explico melhor. O gordo gosta de comer. Ele tem um prazer na comida que o magro não sente. Vou dar um exemplo. Você pega uma churrascaria num domingo. Aquelas churrascarias grandes, tem sempre alguém comemorando um aniversário, uma família ali e tal. Você olha, está o magrinho conversando com a tia. Chega o garçom, põe o espeto lá, ele continua conversando com a tia. Aí alguém cutuca, falou, o garçom aí. Aí ele olha em volta do espeto, magro é enjoado para comer, né? Fala, não, quero sem gordura, esse pedacinho aqui. Qual é a chance do gordinho estar conversando com a tia, chegar o espeto e ele continuar conversando? Ele começa a seguir o espeto quando sai da cozinha já, ele fica... Ele tem um outro paladar, é um outro prazer. Eu estava uma vez em Salvador, num congresso, e ia dar uma aula, e aproveitei e saí para ir num restaurante por quilo daqueles. De repente aparecem dois personagens, que se entrassem aqui, todo mundo olharia, porque não há como resistir. Um deles era magro, mais magro, que parecia um cabo de vassoura, assim. E o outro muito gordo. E como eu estava de frente para eles, quando eles foram pegar a comida no balcão, eu fiquei olhando um pouco. O magrinho pegou 2 folhas de alface, umas rodelinhas de tomate, aí foi pulando os pratos, pulando. Tinha um peixe ali, ele pegou um pedaço de peixe. Aí pegou 2 colheres de arroz e foi sentar. O outro, ele vinha pegando tudo. Às vezes ele se arrependia, ele pulava um prato, 2, se arrependia e voltava depois. No fim, fez um prato enorme. Falei, olha, se a gente tivesse invertido isso, dado para o magrinho aquele prato do gordo, ele não ia conseguir comer. E dado para o gordo o prato do magro, ele ia sair de lá e ia almoçar em algum lugar, porque aquilo não ia satisfazê-lo de jeito nenhum. Quer dizer, nós temos por trás disso o quê? A genética. A genética é muito poderosa. E ela não envolve só o aproveitamento energético, não. Ela envolve o paladar, ela envolve a flora intestinal, que vai decompor os nutrientes. Ela envolve todo o metabolismo da digestão. E aí você está com excesso de peso, você vai ao médico e ele diz o quê para você? Você precisa comer com moderação. Só que se você soubesse comer com moderação, você não ia lá perder tempo e gastar o dinheiro da consulta. É a mesma coisa que sou um alcoólatra, eu chego no médico e ele me diga, meu filho, beba com moderação. Eu falei, se eu bebesse com moderação, não estava aqui. A verdade é que a medicina não sabe tratar a obesidade. Não sabe, nós não temos drogas, agora que estamos começando a entender a dinâmica pela qual as pessoas ganham peso. Agora que nós estamos começando a entender quais são os desvios do metabolismo e como a genética influencia esses desvios. Que remédios nós temos? Vocês conhecem os remédios que são à venda nas farmácias? Emagrece alguém? Emagrece 2, 3 meses, depois engorda tudo de novo.
Ou há uma mudança no tipo de alimentação e atividade física para ajudar, ou então a gente não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Nós temos que entender o seguinte: se você ganha peso com facilidade, e isso é verdade, acontece, tem gente que ganha peso com facilidade. Eu tenho tendência a ser magro. Dá o mesmo número de calorias para mim e um outro que tem tendência a ser gordo, come o mesmo número de calorias exatamente todos os dias. No fim do mês, ele vai estar mais pesado do que eu, ele vai ter ganhado mais peso do que eu ganhei. Porque a genética é assim. E aí você diz, puxa, mas eu vivo brigando com a balança, eu como muito menos que o meu cunhado, ele é magrinho e eu engordo. Meu filho, sorte dele, azar seu, né? Mas não é justo. E a natureza é justa, por acaso? A natureza é injusta. Ela cria a gente, cada um de um jeito. Um é bonito, outro é feio, um é baixo, outro é alto. Um engorda com facilidade, outro não engorda com facilidade. Essas diferenças genéticas têm que ser aceitas. Se você engorda com facilidade, meu filho, para. Olha para a comida como a gente olha para a bebida. É bom, não é bom? Mas muito faz mal. Então, você bebe, para de beber, porque se você exagerar, você vai passar mal. Há alguns que não conseguem, e esses vão ter problema com o álcool. Os que não conseguem controlar a quantidade que comem, vão ter problema com a obesidade. Você tem que fazer o seu prato, fez o seu prato balanceado, pouco carboidrato, que o carboidrato é a tragédia do mundo atual, pouco carboidrato, comeu, sai da mesa. Não fica conversando. Mesa não é lugar para você. Você pega o bêbado, quer parar de beber. Você fala para ele, não, vai bater um papo no bar? Não. Você não entra no bar, não é? Infelizmente, para a comida, você não pode dizer para de comer. Por isso que é mais difícil tratar a obesidade do que alcoolismo, né? Você não pode dizer para de comer, mas tem que dizer o quê? Sai de perto. Acabou de comer, escova o dente, toma um café, vai para a rua, sei lá, canta, faz alguma coisa. Não fica ali parado naquele ambiente, porque você vai acabar exagerando na quantidade de comida. E isso é absolutamente fundamental. E a atividade física precisa do quê? Atividade física precisa de disciplina. Por que eu pergunto quantos fazem atividade física 5 vezes por semana? Tem 20 que levantaram a mão, 30, vai? Num ambiente desse aqui, todo mundo esclarecido, por que não tem ninguém? Porque sabe o que acontece? Sabe o que vocês ficam esperando? Vocês ficam esperando ter disposição. Eu não estou bem disposto para fazer exercício. Não, agora não está numa boa fase. Eu levanto cedo. Olha, quando eu era mais jovem, pegava um paciente ou uma paciente e dizia, olha, quanto você pesava quando você tinha 20 anos? Eu pesava 60 quilos. Agora você está com 75, 40 anos, 75 quilos. Você juntou 15 quilos a mais. Você tem que fazer exercício, você não pode ficar parado, você tem que diminuir a quantidade de comida e fazer exercício. Olha, a hora que você fala isso para alguém, você tem que estar preparado a ouvir uma ladainha de lamentações que não tem fim. Mas não dá, eu trabalho muito. Eu acordo cedo, eu chego em casa à tarde. As mulheres, então, pior. Pior porque as mulheres são sempre mais sobrecarregadas do que os homens. Né? Dizem, eu não posso. Eu levanto 6 horas da manhã. Eu tenho que dar café para os meus filhos, para o meu marido. Aí ele leva as crianças para a escola, eu tenho que me arrumar, porque a mulher tem essa obrigação, né? Tem a obrigação de andar arrumada, bem vestido. O homem põe uma calça, uma camisa e sai correndo. A mulher não pode. Tem que estar com o cabelo arrumado, as unhas pintadas, tem que estar bonita, tem que ser magrinha, tem que fazer tudo direito, né? Aí eu saio e vou para o trabalho. No trabalho ela não pode dizer, não, eu vou trabalhar menos porque eu sou mulher. Não, ela vai ter que dizer até, às vezes, trabalhar mais, porque ela tem que provar que ela é melhor que os homens. Muito bem. Aí eu saio do trabalho, tem um chefe chato, tenho que passar na casa da minha mãe que está doente, já está velhinha. Aí eu vou lá, dou uma orientação geral, tal, eu pego e vou para casa. Chego em casa, tem o jantar. Dar jantar para o meu marido e para minhas crianças. Eu vou olhar a lição, ver o que eles fizeram. Aí eu ponho eles na cama. Aí eu tenho que dar um pouco de atenção para o meu marido. Quando eu vejo, são 10h30 da noite. No dia seguinte, eu levanto às 6. Como é que eu vou fazer? Eu ficava condoído. Eu dizia, acho que não tem jeito mesmo, que pena, né? Hoje
Hoje meu coração fica parecendo uma pedra de gelo. Pode chorar, fazer o que quiser. Não me comovo de jeito nenhum. No fim, quando ela pergunta, e como é que eu vou fazer? Eu falo, problema seu. Problema seu. Você acha que é meu? Eu que sei como você vai fazer, é você que tem que saber. Ninguém vai resolver esse problema para nós. Ninguém. Ou a gente resolve o problema pessoal, ou não vai ter jeito. Ao contrário, se você é uma mulher assim, que dá atenção para a família inteira, ou se você é um homem provedor, que ajuda a irmã, que o cunhado está desempregado, sempre tem um, né? Que ajuda a mãe, que ajuda a família, ninguém vai dizer para você, olha, nós vamos te dar 1 hora livre por dia, eles vão te tomar mais 1 hora. Ou você toma essa hora dos outros, ou você não vai ter nunca. Como você vai resolver o problema, eu não sei. Mas um jeito você tem que dar. Larga o emprego, separa do marido, põe a mãe no asilo, manda as crianças para a FEBEM, acha um jeito. Acha um jeito, porque você está vivendo sem levar em consideração o seu corpo. E o seu corpo é o maior bem que você tem. Não vem com a conversa, não, o maior bem são meus filhos, o maior bem são meus pais, é meu marido. Não, senhora, é o seu corpo. Porque sem o seu corpo não tem pai, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. Mas eu estou bem, está bem agora. Você vai querer viver o quê? 40 anos só? 50 anos? Ou vai querer viver até os 80, 80 e tantos? Se eu compro um carro agora que eu vou vender no fim do ano, eu faço o que eu quiser com ele, não tem problema. Passo em tudo quanto é buraco, não troco óleo, não faço nada. Daqui a 1 ano ele está inteiro ainda. Agora, se esse carro vai ficar 10 anos comigo, eu tenho que cuidar. Mas se eu tenho um corpo que vai ficar 80, 90 anos comigo, ele tem que ser cuidado. Senão, não vou conseguir, de forma nenhuma. Porque, na verdade, o corpo é uma máquina. A gente é uma máquina perfeita. Não, é uma máquina perfeita, mas é uma máquina que foi feita para quê? É uma máquina que foi feita para o movimento. Olha o design do corpo humano, cheio de dobradiça, não é? Para você dobrar, abaixar, levantar. Andar é a coisa mais fácil do mundo, né? Joga um pé na frente e outro vai embora, você não para. O corpo foi preparado para isso. Se você usa para ficar sentado o tempo inteiro, vai ter problema. É evidente que você vai ter problema. Olha, eu tenho moral para dizer isso. Por que eu tenho moral? Porque eu sou um daqueles idiotas que correm maratona, essas corridas de 42 quilômetros. Idiotas por quê? Porque eu acho que não faz bem. Maratona, quando vai chegando no quilômetro 30, 35, eu olho para a cara dos meus colegas de infortúnio, eu falo, não pode fazer bem uma coisa que deixa as pessoas com esse ar de sofrimento, que é um desespero. Tem uns que gemem, eu fujo deles sempre, sabe? Eles vão, Deus me livre. Eu acho que eu estou com um aspecto ótimo, né? Eu falo, de repente, quando alguém olha para mim, eu percebo no ar deles a surpresa que eles têm. Porque esse homem está correndo com essa idade aqui no meio da gente. Mas por que eu faço isso? Porque corrida de 42 quilômetros, você não improvisa. Você não vai dizer, semana que vem eu vou correr uma maratona. Não fala isso, que você não vai conseguir. Você morre no caminho e não corre. Você tem que treinar. E eu, tendo a obrigação de treinar, eu levanto. Eu trabalho muito, ou eu corro às 5 horas da manhã, ou eu não corro mais, não dá mais tempo. Só que para acordar às 5 horas da manhã e sair correndo, não é tarefa fácil, não é? Eu levanto, eu tenho um trato comigo mesmo, eu posso desistir, mas a decisão não pode ser tomada na cama. Porque a gente, quando está na cama, é mau caráter. É mau caráter, é vagabundo e mau caráter. Porque você fica, hoje não dá, hoje eu tenho que chegar cedo. A gente vai achar 1000 desculpas nessa hora. 1000 desculpas para a gente mesmo, a gente fica mentindo para a gente mesmo. Por isso que eu digo que é mau caratismo. Meu trato é o seguinte, eu levanto, tocou o despertador, eu levanto, tiro o pijama, coloco o calção, a camiseta e o tênis. E aí, se eu, depois de levantar, escovo os dentes, olho a janela, ver como é que está o tempo, se eu tiver uma razão muito forte, aí eu posso desistir. Mas aí também é fazer papel de palhaço, né? Você já está, aí volta para a cama. Eu moro no centro de São Paulo, na Consolação, ali, perto do Mackenzie. Eu desço de elevador, eu não faço alongamento. Diz o pessoal que devia fazer, porque de noite os músculos encurtam, eu não faço. Porque se eu ficar ali alongando, eu volto para a cama e durmo. Eu desço e já saio correndo, imediatamente.
O primeiro quilômetro, que eu já sei exatamente a distância que dá 1 quilômetro mais ou menos, eu vou dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um homem passar pelo que eu estou passando aqui. É horrível. Dá falta de ar. Você não consegue respirar. A sensação, a musculatura não está legal. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Por isso que quando vocês encontram alguém que diz, não, eu tenho disposição para fazer exercício, eu levanto, eu vou para a academia, é mentira. Como é que eu sei que é mentira? Porque eu corro maratona há 23 anos. Portanto, há 23 anos que eu corro. Sabe quando eu senti esse prazer? Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Se existisse isso, em 23 anos, um dia, pelo menos, eu ia acordar e falar, nossa, que ótimo, eu vou correr. Não, é um sofrimento sempre. Por isso, se vocês vão esperar disposição para fazer exercício, esquece. Isso não acontecerá. Ou a gente tem disciplina militar, de dizer, está na hora, eu vou fazer, ou a gente não faz. Por que a gente não usa, para fazer uma coisa que é fundamental para a nossa saúde e para o corpo, a disciplina que a gente tem para o trabalho? Como é no trabalho? No trabalho, de repente, você tem uma necessidade que você tem que começar 1 hora antes. Você não começa? Todo mundo começa. Você fala, não, agora eu tenho que entrar 1 hora antes. Eu entrava às 8, vou ter que entrar às 7. Você levanta 1 hora antes e entra às 7 horas. E ajusta a sua vida para começar a trabalhar às 7 horas da manhã e não às 8. Todo mundo faz isso. Agora você diz, bom, como é que você ajusta a tua vida para fazer 1 hora de exercício antes de ir para o trabalho? Aí ninguém consegue. Aí ninguém consegue, porque quer esperar sentir disposição para fazer. Porque quer tomar essa decisão na hora que está deitado, que acorda. E que aí ele vai mentir, vai escolher, vai encontrar desculpa para não fazer. Essa dinâmica é absolutamente fundamental. Eu vejo a diferença dos meus pacientes, aqueles que chegam aos 80, 90 anos de idade, a diferença entre os ativos e os inativos. É você viver com saúde ou você ter uma velhice doente, cheia de problemas. Vocês têm essa experiência nas farmácias aí. Você vê aquelas senhoras, aqueles senhores que estão obesos, que andam devagar, não sei o que, vê a lista de remédio que eles trazem para tomar. E vê os outros que são ativos. Tomam 1, 2 remedinhos quando precisam deles. Não é? Esse conceito é um conceito fundamental e eu acho que vocês têm um papel muito grande nessa situação. Você recebe o diabético ali, que vem, traz a receita. Você pega, olha os remédios. Custa dizer, a senhora anda? O senhor está andando o suficiente? É importante andar para o diabetes. Só isso, acabou. Né? É uma contribuição que você está dando, aquela pessoa vai levar aquilo a sério. Pode ser que ele não comece a andar, mas ela vai pensar. Olha o que aconteceu no Brasil com o cigarro. Isso me dá uma confiança de que as mensagens de prevenção têm um impacto muito grande na saúde. Na minha geração, 60% das pessoas com mais de 15 anos fumavam. 60%. Se isso tivesse permanecido assim, hoje nós temos aí acima de 15 anos, uns 170, 170 milhões de habitantes, vai. Isso seriam 100 milhões de fumantes no Brasil. Nós estaríamos perdidos. O sistema de saúde acabaria, porque o cigarro provoca muitas doenças, não é só câncer de pulmão. O que aconteceu? Até o ano 2000, era permitido fazer propaganda de cigarro na televisão. Todo mundo viu aqui publicidade de cigarro. No ano 2000, foi proibido. Proibiram a publicidade, aí as emissoras de televisão, os jornais, etc., passaram a permitir que se falasse mal do cigarro, porque antes eles ficavam, a publicidade impedia que se falasse mal do cigarro. Bom, os médicos foram para a televisão falando, nós fizemos na TV Globo várias séries sobre o cigarro e tudo. Sabe quantos fumam no Brasil hoje? 10,8%. É a última estatística do PNAD de outubro, novembro do ano passado. 10,8%. É muita gente ainda, porque 10% de 170 milhões são 17 milhões de fumantes. É muita gente. Mas
nós fumamos percentualmente menos do que nos Estados Unidos, 10,8% aqui, 18% lá. Fumamos menos do que todos os países da Europa, todos, sem exceção. A Suécia era o único que fumava menos do que nós, 12%. Hoje nós fumamos menos do que os suecos, menos do que os noruegueses, dinamarqueses, alemães, italianos, franceses, todos. E eu pergunto, é a nossa população que adquiriu a consciência, a deles não? Eles têm um nível educacional muito maior, um nível socioeconômico muito mais elevado do que o nosso. O que aconteceu aqui no Brasil? Foi o governo brasileiro que fez campanhas intensivas nas escolas? Não foi. Não houve nada disso. O que foi? Foi a informação que foi passando. Nós fomos transformando o cigarro, que era uma coisa considerada charmosa no passado, fomos transformando num vício feio. As pessoas têm mau hálito, hoje são obrigadas a sair dos ambientes para fumar fora. Você foi transformando o cigarro numa dependência de droga, que é o que realmente é, e não num hábito simplesmente da moda da época. Então, é possível ter impacto na população. É possível fazer a população andar, correr. Está um fenômeno mundial. As primeiras maratonas que eu corri, maratonas internacionais, às vezes, a primeira que eu corri, estava fazendo um estágio no hospital em Nova York, tinha 9.000 participantes. A maratona de Tóquio, do ano passado, teve 220.000 inscritos, que evidentemente não foram colocados para correr, porque não cabia. Eles sortearam os 40.000, e aí correram 40.000 pessoas. Hoje eu corro de manhã pela cidade aos domingos, tem provas de 10 quilômetros, de 5 quilômetros, pela cidade inteira. Essa mentalidade da atividade física está se espalhando pela população. E a geração dos nossos filhos provavelmente vai ter uma formação muito melhor nessa área, vão aprender de pequenos coisas que a geração das pessoas que estão aqui presentes não aprendeu na escola. Ninguém ensinava que isso era importante e fundamental. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: hoje, a chance de um homem de 50 anos viver até 80 anos é altíssima. É altíssima. 40 anos de idade hoje, quem tem 40 anos de idade hoje, não chegou à metade da vida que vai ter, pela média. Lógico que alguns morrerão antes e outros morrerão mais tarde, mas não chegou à metade da vida. A metade desses que estão com 40 anos hoje, a média vai ultrapassar os 80 anos de idade. Então, é um momento único na história da humanidade. Essa possibilidade de viver muito. E viver muito com saúde. Isso vale para nós todos, porque se você está lá atrás da sua farmácia, atrás do balcão da sua farmácia, e você é um exemplo para a sociedade. Se você anda, se você faz exercício, se você é uma pessoa que tem uma vida saudável, você contamina os outros também. Quando você diz, olha, você tem que andar, o peso é maior. Porque a gente educa as pessoas, sejam filhos ou não, a gente educa com exemplo, não é com as palavras. Eu digo para o meu filho não beber, e eu chego em casa bêbado, que importância tem o que eu falei para ele? E a mesma coisa se diz em relação ao exercício, à atividade física. Eu brinquei no começo, falei, eu tenho moral para dizer, tenho mesmo moral, porque eu faço, né? Eu tanto acredito nisso que eu faço. E isso só me fez bem durante a vida toda. Para encerrar, que eu acho que já passamos muito do horário, queria dizer o seguinte para vocês. Acho que o papel do farmacêutico é absolutamente fundamental. Eu pessoalmente, tenho o maior respeito por essa figura. Eu acho que são pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e têm um papel, em alguns lugares, que é praticamente o papel de médico da sociedade. Ah, mas eu não tenho preparo para agir como médico. Mas você, de fato, acaba agindo porque não existe médico por perto ao qual as pessoas tenham acesso. Então, isso exige uma responsabilidade. A responsabilidade qual é? Estudar. Estudar. Ah, mas ninguém me ensina. Estuda, lê, vai atrás das informações, lê as coisas que chegam na farmácia, desenvolva um espírito crítico de ver o que é marketing das empresas e o que são medicamentos que realmente têm impacto. Observem o que acontece com os pacientes, perguntem. Ah, você está tomando tal remédio e está indo bem? Teve enjoo?
vomitou, deu diarreia, teve tontura, sabe? Você não sabe de nada, mas você ouve um caso, aí o outro se queixa que teve tontura, o outro que teve tontura, o outro você pode dizer, olha, isso aí é tontura, tem chance de ser do remédio. Conversa com o médico que te receitou, né? Lê a bula das drogas que são receitas. Aprende, evolui, isso é bom para todo mundo, bom para a gente se sente melhor à medida que vai aprendendo. É muito mais interessante se você participar desse tratamento, mesmo que informalmente, do que ficar atrás do balcão dando caixinha de remédio para os outros e mandando passar no caixa, que aí vira uma profissão mais de nível inferior, vira uma profissão mais micha mesmo, né? Essa curiosidade tem que mover a gente. Não é só o farmacêutico, tem que mover o médico também. O médico tem que continuar estudando a vida inteira, porque isso é o que dá a graça da profissão. Você sente que você evolui, que você vai para frente. E, em relação à saúde, esses conselhos, essas coisas que nós discutimos aqui, eu acho fundamentais. E eu acho que você tem que adotar isso na vida pessoal. Na vida pessoal, porque tem uma obrigação de viver melhor e de dar exemplo para os outros, sabe? O farmacêutico tem que fazer exercício, porque quando ele disser para alguém, essa pessoa vai levar mais a sério. E isso é muito importante, porque a alternativa qual é? É a gente ficar doente, ficar tomando um monte de remédio, fazendo exames de laboratório, a quantidade de exames absurda. Hoje, o sistema de saúde não tem condição de suportar a quantidade de exames que os médicos pedem. É uma quantidade inacreditável. Vocês veem que você abre um laboratóriozinho, é uma coisa pequena, uma casa, tal. Quando você olha, tem um prédio no lugar. Os exames de imagem, porque o doente chega no médico, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, a medicina virou isso. E aí, quem é que paga? Quem é que consegue sustentar esse custo todo, essa irresponsabilidade toda? Vocês sabem muito bem, medicamentos que são prescritos a um preço absurdo, não é? Custam muito. Será que precisava esse remédio mesmo? Será que isso era tão fundamental? Essa consciência de que nós fazemos parte de uma sociedade e que essa sociedade é que paga o atendimento médico daqueles que ficam doentes, tem que ser disseminada, especialmente para os médicos que têm, que têm a caneta na mão, porque da prescrição deles é que saem os exames de laboratório, é que saem os exames mais custosos. Muito obrigado.